Salve, salve, rapaziada, estamos de volta. Agora estou aqui numa espécie de uma edição especial, né? Atendendo a um pedido de uma pessoa que me pediu encarecidamente para falar sobre o filme de Superman de 78 e o Batman de 89. Né? Pediu para falar um pouquinho sobre essas duas produções que não são só importantes para quem acompanha, curte quadrinho também, mas são importantes no aspecto de mercado, né, para o cinema mundial. Foram filmes que foram muito marcantes, foram responsáveis por mudanças, e foram dois grandes acontecimentos de cinema, de entretenimento. Né? Às vezes a gente fala de cinema e isso pode erroneamente sugerir uma coisa um pouco mais voltada para um elemento mais elitizado, vamos dizer assim, um pouco mais fora daquilo que o mainstream, que o público em geral pode curtir e tal, mas no cinema como um todo é uma grande, é uma arte como um todo, independente do que seja. É claro, existem coisas, como tudo, né? Existem coisas que são legais, outras coisas que não são muito legais, mas limitar o cinema como arte somente ao que é cult, ao que é de underground e tal, não é uma coisa legal. O cinema é uma expressão como um todo. Existe um elemento comercial muito forte que faz tem uma veia comercial que pulsa muito fortemente. Hollywood é uma indústria, Bollywood é uma indústria. Quem nunca ouviu falar, Bollywood é o Hollywood da Índia, né? Eles fazem suas próprias produções. A galera na internet já deve ter visto aí algumas produções de Bollywood, são muito toscas para nossa percepção, mas para eles é um cinemão de primeira, né? Então, são formas de se expressar normal, independente de qualquer coisa. O cara tá milionário com isso. Ok, parabéns para ele, problema nenhum. E essas produções milionárias, geralmente, elas tendem a ser vistas como coisas com pouco conteúdo ou sem qualidade, por aqueles que tendem a se achar os donos da razão do cinema. Na verdade, não é assim. No cinema, como na música, o importante é aquilo te tocar de alguma forma, é aquilo trazer despertar em você algum sentimento legal e tal, fazer refletir de alguma maneira. E esses dois filmes, com um forte apelo comercial ou não, eles conseguem fazer isso. O Superman de 78, dirigido pelo Richard Donner, e o Batman de 89, dirigido pelo Tim Burton, né? Foram produções envoltas em polêmica, em situações extraordinárias. A própria concepção dessas produções foram coisas que fugiram completamente ao padrão, cada uma em sua época, né? O Superman 78, para mim, é um divisor de águas em termos de cinema de entretenimento. Ele consegue, ao mesmo tempo, ter uma fidelidade incrível aos quadrinhos daquele período, a como os quadrinhos eram apresentados naquele período, e, ao mesmo tempo, ele conseguiu, naquela época, trazer uma tecnologia, se é que a gente pode falar assim, mas eu acho que sim, trazer uma tecnologia, trazer uma novidade em termos tecnológicos, que até então não funcionava muito daquela maneira, né? Tanto é que o slogan do filme era: "Você vai acreditar que um homem pode voar". Agora, vocês imaginem isso na cabeça das pessoas naquela época, que não estavam habituadas, como nós estamos hoje, como a galera mais nova hoje está habituada, com essa intimidade com os efeitos especiais, com o CG. Hoje em dia, o sujeito ele tem condições de aplicar efeitos especiais nos seus vídeos, seja como no YouTube, seja numa produção, num fan-filme, um fan-made. O sujeito ele já consegue, nessa tecnologia está tão aberta, está tão disponível, que é possível que qualquer um de nós, com um pouquinho de conhecimento, ou não, né, se meta a besta de usar efeitos especiais, fazer coisas legais
nos seus vídeos, aí pela internet afora você encontra de tudo um pouco nesse sentido. Naquela época não tinha essa facilidade, não tinha essa abundância de recursos. Essa palavra é um barato, né? Abundância. E isso limitava algumas produções um pouco mais ousadas, tirar do papel, transformar em filme adaptações de quadrinho, por exemplo, era uma coisa extremamente delicada, porque exigia uma tecnologia que na época não tinha. Por outro lado, isso era uma coisa extraordinária, porque obrigava as produções a serem extremamente criativas. E eu acho que é esse elemento criativo que faz dessas produções tão queridas e tão amadas até hoje, vão continuar sendo com certeza, porque tem um peso muito forte na cultura pop mundial, né? Acho muito difícil você chegar na China e ninguém saber quem é o Superman, quem é o Batman, a Mulher Maravilha. São figuras icônicas, né, da cultura pop. E isso não é ruim, isso é uma parada muito maneira, embora não faça parte diretamente da nossa cultura brasileira, faz parte da cultura mundial, então é uma coisa muito bacana. O Superman de 78, ele foi feito de uma forma muito... Ele foi produzido de uma maneira muito emotiva, eu poderia dizer. As pessoas que estavam envolvidas na produção realmente tinham ali um interesse de levar o personagem para a telona, levar o personagem para o grande público, né? O roteiro ele teve participação do Jerry Siegel e do Joe Shuster, que, para quem não conhece, foram somente os criadores do personagem. Quer dizer, os criadores estavam envolvidos ali com o roteiro que foi apresentado. Eu não vou discutir qualidade, eu não vou comparar com o Superman do Zack Snyder, com o Homem de Aço. O objetivo aqui não é esse. A gente pode até fazer um vídeo depois fazendo essas comparações, porque elas existem e elas são perfeitamente pertinentes. Mas o foco aqui hoje é o Christopher Reeve, tá? E o Michael Keaton. Essa produção ela foi envolta em situações muito curiosas, né? Não só por ter ali de frente na produção, redigindo o roteiro, os criadores, né? Mas tinham nomes de peso, nomes que são nomes consagrados, de pessoas que têm produções consagradas na literatura e no cinema, como é o caso do Mário Puzo, que também que escreveu Poderoso Chefão, para quem não sabe, e também teve participação ali no desenvolvimento do roteiro. O próprio Richard Donner ele tem uma preocupação, ele demonstra essa preocupação no tocante ao desenvolvimento do que ele quer passar, de como ele quer apresentar o personagem, né? Na percepção dele, embora o filme ele não seja lembrado efetivamente como o Superman do Richard Donner, né? Ele sempre é lembrado como o Superman do Christopher Reeve, mas o responsável pelo Christopher Reeve estar ali, um dos responsáveis é o Richard Donner. E tem uma história muito curiosa, embora eu tenha dito que não ia fazer nenhuma comparação, mas é muito curioso porque tem uma história de bigode também no Superman do Christopher Reeve. Também tem uma história envolvendo o bigode. Não com o Superman, né, mas tirando o bigode. Que o Gene Hackman, o ator que interpretou o Lex Luthor, ele teria que tirar o bigode para poder interpretar e ele não queria. Ele foi veemente, falou, não vou tirar, não quero tirar o bigode. E o Richard Donner malandramente propôs uma espécie de uma aposta, né? O Richard Donner falou para ele, se eu tirar o meu bigode, você também tira o seu? E ele topou, né? Uma espécie de um acordo entre cavaleiros. Ok, se você se predispõe a fazer esse sacrifício pela produção, eu também farei, eu também vou tirar o bigode. E assim foi feito. A graça da história é que o sem vergonha do Richard Donner não tinha porra de bigode nenhum, ele estava com bigode falso,
e ele fingiu que tinha tirado o bigode para meio que obrigar o Gene Hackman a tirar o bigode dele também. Você vê como é que essa coisa do bigode impacta nas produções da Warner, né? Oi? Uma outra coisa muito interessante sobre a produção foi o preparo do Christopher Reeve. O Christopher Reeve caiu um pedaço de kryptonita, vocês ouviram? O Christopher Reeve, ele parece que ele já nasceu para o papel, né? Ele nasceu para o papel. Ele passou por situações relacionadas à figura do Superman que parece que realmente o destino queria que ele interpretasse esse personagem. E uma dessas situações ela é narrada até pelo Roger Moore. O Roger Moore, já falecido, um grande ator, mais conhecido do grande público por ter interpretado o 007 nos anos 70. Ele comenta numa biografia que teve a oportunidade de ver o Christopher Reeve totalmente vestido de Superman, entrando num determinado lugar no set de filmagem, e aquilo chamou a atenção de todos da produção. Todos que estavam ali naquele momento se comoveram de alguma forma. Fossem as mulheres que estavam presentes no momento, impactadas pela beleza do ator e pela sua postura, sua presença, né? Vestido como Superman, aquela coisa e tal, e também pelo restante do pessoal que estava ali, que ficou impressionado com a força da presença que o Christopher Reeve conseguia ter com aquele personagem. E propositalmente o Christopher Reeve ele se vestiu de Clark Kent logo em seguida e foi no mesmo lugar. E ninguém deu atenção, ninguém sequer olhou para o pobre do Clark Kent passando. Era a mesma pessoa, com uma roupa diferente, mas é muito interessante observar o impacto que tem o uniforme do Superman, a postura do Christopher Reeve com relação ao público, né, de um modo geral, a força que esse personagem tem para o público de um modo geral. Isso sem falar que muito se discute sobre a questão dele se esconder atrás do óculos, né? Os cínicos de plantão costumam sempre ressaltar o quanto é ridículo uma pessoa tentar se esconder atrás de um óculos, né? O fato é que nós conhecemos o personagem, então realmente pode, num primeiro momento, soar um pouco estranho o sujeito tirar um óculos e virar o super-herói, né? Mas a gente precisa considerar que, para quem está naquela trama, para quem está naquela história, essas pessoas não conhecem o Clark Kent. Essas pessoas, elas veem o Superman voando. Ele voa na velocidade da luz, ele voa numa velocidade absurda. Dificilmente ele para dar atenção para o público, e mesmo que ele o faça, são em situações extremamente emocionais e são em situações extremamente rápidas. Então não é difícil imaginar que, por exemplo, o fato dele colocar e tirar o óculos possa ser um disfarce adequado, porque ninguém nunca vai parar para olhar. Francamente, gente, na boa, você está vendo uma pessoa que parece uma celebridade na rua, tá? E aí você olha e o cara tá de óculos, tá cabeludo, mas o personagem que ele interpreta é careca. Aí você fica na dúvida se é ele, se não é. Você não para analisar se é ou se não é. Você fica com aquela impressão, caramba, eu acho que eu conheço. A não ser que seja muito explanado. A não ser que seja uma coisa muito na cara, que é aquela pessoa que você já cansou de ver na televisão, ou no jornal, ou na revista. Você não está cansado de ver o Superman e o Clark Kent, por exemplo, num contexto de televisão, aparecendo como uma celebridade. O Superman é um super-herói, não é uma celebridade, é uma coisa completamente diferente. Então, mais ridículo do que achar que o óculos é ridículo, é achar em si que a utilização do óculos é ridícula. Porque na prática do cotidiano, trazendo para a prática, ninguém para analisar se é de fato o Clark Kent ou o Superman, porque ninguém conhece, né? Ninguém conhece. Enfim, dito isso, existem outros elementos por trás da utilização do óculos e tudo mais,
que tornam a coisa verdadeiramente interessante. É preciso ressaltar o elemento principal. Isso foi feito assim por mais de 50 anos e, de certa maneira, no seu contexto de fantasia, funcionou, né? Então, é deixar a fantasia fluir à sua maneira, né? Deixar o cinismo de lado e deixar a fantasia fluir à sua maneira. O Marlon Brando, que interpretou ali o Jor-El, né, o pai do Superman, ele também teve uma participação muito marcante por força da sua presença, né, dá uma credibilidade para o projeto, sem sombra de dúvida. E o Marlon Brando é um sujeito que sempre foi muito contundente, né, com as suas afirmações e com as suas colocações. Ele arrumou um salseiro danado porque, quando ele viu o sucesso de bilheteria, ele meteu um processo na Warner porque ele queria ter participação com isso também. E esse foi um dos motivos principais dele não ter tido uma participação tão efetiva na continuação, né, no Superman 2. E o filme é um filme reverenciado por muitos. Ele traz momentos icônicos da história do cinema. A trilha sonora do John Williams, ela é de fazer qualquer um de nós se emocionar em qualquer momento, independente de estar assistindo o filme ou não, né? A trilha é belíssima, ela foi uma coisa inspirada, com certeza. E até hoje é difícil ouvir uma trilha sonora tão bonita quanto essa, independente de ser uma adaptação de quadrinhos ou não. O filme ganhou umas continuações, duas não foram tão boas. A segunda parte, o Superman 2, não teve ali diretamente a participação do Richard Donner, embora exista a versão do Richard Donner do Superman 2, que só foi liberada anos depois pela Warner, né? O Superman 2 também é um filmaço, é um filme muito legal e tal. O 3 e o 4 é que eu não vou nem entrar no mérito da questão, porque não vale a pena. Mas a importância eu vou ressaltar de novo a importância cultural desse filme como um todo, porque o impacto ele foi tão grande, que eu não sei se vocês sabem, mas existe até uma música do Gilberto Gil onde ele cita a questão do Superman, pelo fato dele, no filme, salvar a Lois, né? Ele vai contra as leis do universo, que o pai dele explica para ele que ele não pode interferir na humanidade, que o papel dele é outro e tal, blá, 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 blá. Ele está tão impactado pelo amor que ele sente pela Lois que, quando ela morre, ele volta, faz o tempo voltar e traz ela à vida de novo, exatamente como um deus, né? Ele age ali como um deus, efetivamente, e interfere no curso da humanidade. E a letra do Gil, da música do Gil, fala justamente, cita num determinado momento exatamente essa questão, né? Que é por causa da mulher, né? O super-homem que é capaz de fazer por causa da mulher. Isso é uma coisa muito bacana, porque demonstra a importância, o impacto cultural que esse filme teve. Ele lançou o Christopher Reeve para o estrelato, um grande ator. Ele dá uma vida para o Superman absolutamente incrível. Ele é fantástico. Ele teve, por ter, alguns dizem que pelo fato dele ter praticado natação durante muito tempo, ele teve uma facilidade muito grande para desenvolver os movimentos de voo, ter essa naturalidade, né, com movimentos de voo e tal, com as posições que ele fazia e tal. Isso também é uma coisa muito bacana. E sem falar do fato de que ele conseguia ter um trabalho de expressão corporal absolutamente magnífico, uma coisa impactante. Ele conseguia tirar o óculos e se transformar realmente ali através da expressão corporal, através da presença dele, num Superman, né?
trazer esse conceito ali de uma forma totalmente teatral para agregar um valor absurdo para o filme. Se você observar isso, isso faz toda a diferença. O filme, como ele é a marca de um momento, ele marca ali exatamente um momento que as pessoas viviam. Se a gente olhar com os olhos de hoje, talvez ele não faça muito sentido, talvez ele perca até um pouco do seu valor. Mas a gente precisa sempre levar em consideração o momento em que o filme foi feito, né? Era uma outra realidade, era uma outra situação, era um outro mundo praticamente. Então cabia determinados exageros ali que acabaram fazendo do filme o sucesso que ele é até hoje, né? E é isso, galera. O próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o Batman do Tim Burton, né? Preparem-se aí que a gente já vai falar do Morcegão.